Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui na Coletiva do Juba. E o momento do São Paulo Futebol Clube não poderia ser melhor no que antecede aí um pouquinho do jogo da Libertadores que nós pegaremos a LDU. O São Paulo ele tem não um, não dois, não três, mas 400 retornos que voltam pro São Paulo Futebol Clube agora. E não tem as lesões mais, hein? E eu vou atualizar também sobre o Lucas Moura e também sobre o Oscar, que tem novidade vindo por aí, coisa boa também. E o São Paulo comprou uma lenda, hein? O São Paulo fez a compra de uma lenda do futebol mundial e o cara não tem limites pro quanto é bom de bola. E vem comigo que nós vamos falar sobre isso hoje. E também quero falar sobre o Enzo Dias, o Wendel, os caras que caíram, que poderiam estar meio machucados no próximo jogo, mas agora a coisa vai ficar boa e você vai gostar do que eu tenho pra dizer aqui hoje. Quem é esse Tapia aí? Fala pra mim, quem que é o Tapia? Se você souber fazer a leitura do Tapia agora, eu quero saber. Emiliano Rigoni. Ô, meu querido, seja muito bem-vindo. Rigoni volta que volta, hein? Volta que volta pro time do São Paulo. E tem também uma nova opção para centroavante que o técnico Hernan Crespo ganha ali no apagar das luzes da Libertadores. E o cara ganhou um novo jogador que pode agora ser o homem-gol do São Paulo. Vem comigo para falarmos de tudo, absolutamente tudo que está rolando no São Paulo Futebol Clube. Então, ó, chega nesse like aí também, né? Eu faço tudo por aqui, tá? Você não precisa fazer nada não, só deixa o like. Vem comigo, meu amigo, minha amiga, deixa o like. Se inscreva também aqui no canal. Você que chega agora de paraquedas e não sabe do que se trata ainda, eu sou o Juba e tô aqui pra te passar tudo do São Paulo Futebol Clube, que é o meu time, é o seu time, é o nosso. Tricampeão do mundo, o melhor time do planeta Terra e região aí. Sistema solar afora, o outro lado que ninguém sabe. Tamo junto, vamos lá. Olha só, o Crespo ganha um reforço como o Dineno, né? Que pode hoje ser o homem-gol do São Paulo. Dineno não é ainda um cara ideal pra posição, talvez, mas ele fez um gol importante contra o Botafogo, onde o São Paulo sai de um resultado de 1-0 e ganha um jogo muito lindo no Brasileirão, que precisava mesmo da vitória. Foi tudo bonito. Agora volta o Luciano e o Ferreirinha também. Então o Dineno e Tapia devem ficar no banco de reservas contra a LDU e dar espaço para Ferreirinha e Luciano. O que nós temos hoje sobre o Tapia? Um jogador que deu muito o que falar na torcida do São Paulo, alguns colocando ele como o pior jogador de todos, outros dizendo que, opa, peraí, o cara demonstrou futebol sim, ele não é um cara que tem o primor técnico com ele, mas ele é um cara interessante, que tem jogado bem no São Paulo ali. Achei que hoje não foi um jogo apagado do Tapia, achei que ele foi melhor ontem jogando os 90 minutos do que na outra vez que ele jogou, salvo engano, contra o Sport. Que ele jogou 90 minutos, tava mal pra caramba, não conseguia pegar a bola e acabou acho que fazendo um gol de cabeça no peixinho ali que o Cedric cruzou, né? Então o São Paulo ele tem hoje as opções de Tapia e Dineno, que jamais poderiam antes ter sido vistas como o ideal para compor elenco, mas depois da diretoria vender todo mundo, hoje o que tem para reserva de Luciano e Ferreirinha são Tapia, Dineno e também Emiliano Rigoni. E o Rigoni chega chegando, hein? O cara deu duas arrancadas ali, uma ele perde o gol que ele chuta de esquerda, o goleiro pega, e na outra ele faz uma jogada que ele entorta o cabelo ali do back do Botafogo, chuta de esquerda porque ele é ambidestro, ele vira o tronco ali como se não fosse nada, entorta o cara, puxa a perna esquerda e mete na trave, e ali era o Morumbi inteiro, todo São Paulino, não era pra ter entrado essa. Eu que gostei muito da volta do Rigoni, sempre falei sobre isso aqui, o Rigoni, ele dá a volta por cima na carreira, né, não jogou nada no São Paulo ainda nessa volta, mas é um jogador que tal qual Caleri, assim como o Jonathan Caleri, pode ser aquele jogador que só joga bem em um time. E aí pode ser Emiliano Rigoni, que joga no São Paulo, dá errado por aí, volta e joga a bola no São Paulo. Tô muito feliz e empolgado por você, viu, Rigoninho? Vocês perceberam que eu falei sobre o Ferreirinha jogar com o Luciano contra a LDU, né? E aí você deve estar se perguntando, mas peraí, Jubão, o Ferreirinha não tava com dores ontem? Acho que, sei lá, se tava com dores, mas a verdade é que saiu matéria agora na Globo que tanto o Ferreirinha
quanto o Wendel, como Enzo Dias, os 3 jogadores estão sem dores e absolutamente recuperados para pegar agora o time da LDU. Então eu falei de Enzo Dias e o Wendel, que são 2 laterais esquerdos, aí o Crespo vai ter que escolher um dos 2, mas nenhum ter dores hoje é ótimo. Ontem o Enzo Dias, ele tem um entorse no tornozelo aí, uma torção que não rompeu ligamento nem nada. Os caras, você vê que deram uns remedinhos de cavalo nele lá e o cara tá zerado já. E o Wendel, a mesma coisa. O Wendel nem teve esse entorse. O Wendel, ele demonstrou umas dores físicas ali com a cara, expressão de dor, né? Ele estava... Mas ainda bem que não tem nada, tá pronto para jogar no momento crucial que o São Paulo mais precisa de todos os seus reforços. E o Ferreirinha, eu vou, assim, com todo respeito, empolgado com o gol do Dineno, gostei até da movimentação do Tapia. Ferreirinha coloca esses 2 no bolso e ele é 1000 vezes melhor que os 2 juntos, né? Então o Ferreirinha voltar pro time do São Paulo hoje é fundamental pro tricolor paulista, que almeja, sim, ganhar jogos aí na Libertadores e quem sabe até mesmo o título. Depois que o São Paulo não conseguiu colocar o Lucas Moura e o Oscar, e o Caleri, o André Silva e o Rian se machucaram, as esperanças, elas meio que se esvaíram, né? Elas saíram flutuando. Você fala, poxa, o São Paulo tá aí, vendendo a equipe de base inteira. E ainda tem o lance dos jogadores que poderiam dar super certo. Os caras todos machucados, a esperança vai indo embora. Só que a verdade verdadeira é que o técnico Hernan Crespo não abre mão de 3 zagueiros. Então, se ele não abre mão, 3 zagueiros, 2 alas são 5 já. 2 volantes são 7. 1 meia, 8 e 2 atacantes, 9 e 10, acabou. Outro é o Rafael goleiro. Não tem espaço para um terceiro atacante, você percebe? Então, o São Paulo tendo o Luciano e também o Ferreirinha, ele conta sim com 2 titulares no ataque. Ah, mas não tem o Caleri. Luciano e Ferreirinha são titulares. Ah, não tem o Rian. Luciano e Ferreirinha são titulares. O que precisa voltar é um cara pro lugar do Rodriguinho na meia. Na meia, realmente, o Rodriguinho, ele está bem, né? Não dá pra falar que o cara tá mal, ele tá bem, graças a Deus, tá jogando bola, parabéns ao Rodriguinho, inclusive, parabéns ao técnico Hernan Crespo, que condicionou o Rodriguinho a ser uma peça importante pro São Paulo, e um cara de Cotia, quando ele agrada os São Paulinos, ele agrada mesmo, né? Tem um peso 2, não tem? Você fala, esse aqui é gente nossa aqui da equipe de base. Só que a verdade é que o Lucas Moura e o Oscar voltando, o Rodriguinho deve perder espaço. Ainda bem que ele está jogando bola ultimamente. Mas o Lucas Moura já tirou os pontinhos do joelho, já chegaram no joelhinho dele lá, arrancaram os pontos e agora ele passa para a fase de retomada, a fase de transição e de treino, tentando não ter dores mais. O Oscar já está na fase de tentar jogar sem dores, já está treinando com a equipe do São Paulo, voltou semana passada e voltou treinando sem restrições, porém com o tempo reduzido. Ele tinha o treino normal, só que era pouco tempo e tal. Agora o Oscar já começa a esboçar que ele quer jogar no São Paulo e que ele pode, não vai ser reforço agora pro jogo contra a LDU, no primeiro jogo, e nem tampouco o Lucas Moura. Pro segundo jogo já podemos ter o Oscar talvez jogando e aí a coisa fica muito boa. Fica ou não fica? Eu acho que fica. E nós iremos molhar as palavras agora porque o vídeo vai esquentar, hein? O vídeo vai esquentar, me cobre aí. Palavras devidamente molhadas. Precisa dar uma aguinha aqui também, né? Uma pastilhazinha aqui, o bicho tá pegando. Depois do fim de semana é sempre essa mesma história, né? Olha só, deixa eu falar com vocês uma coisa aqui. O Mailton, ele pode também ganhar a vaga do Cédric Soares. O Cédric não está jogando mal, convenhamos. O Crespo chegou, o Cédric fez 2 jogos ali absolutamente horrorosos, 3 horrorosos, mas aí o Sabino também jogou muito mal contra o Flamengo, o Ferrarese jogou muito mal contra o Red Bull e os dois deram a volta por cima, né? Tanto o Sabino como o Ferrarese e também, vamos falar a verdade aqui, o Cédric Soares, eu sou um crítico ferrenho do Cédric Soares, hoje eu não tô criticando não, hein? O Cédric hoje em forma e bem, pra mim é reforço sim, estou gostando da maneira que ele tá usando de experiência dentro do campo. Longe de ter brilho técnico, longe, muito longe. Mas assim, quem que teve, né? O Rafinha teve um brilho técnico? Não teve também. Era um cara com moral, com experiência e ganhou a Copa do Brasil com muitos méritos, né? E aí eu vejo hoje o Cédric, ele me lembra o Rafinha jogando. É um cara que é muito mais importante pro time do que atrapalha. É claro que o Mailton chegando e o Mailton tendo 6 gols na Série B, 5 assistências em 18 jogos, é um cara monstruoso, né? Então, lá na esquerda, o Wendel e também o
O Enzo Dias, eu não sei o que eu faria. Eu sei o que eu faria, não sei o que o Crespo fará. Agora, na direita, acho que o Mailton merece uma chance. Mas é claro, também o Mailton tem que ser visto em campo antes de ser colocado para jogar numa Libertadores. O Crespo já está vendo o Mailton tem o quê? 2 semanas? Já 3? Tem um tempão. Então não se surpreenda se o Mailton tivesse sido poupado no último jogo para entrar jogando já contra a LDU, tá? Agora lá em Quito, onde o São Paulo vai pegar a LDU jogando na altitude. Um cara que deu a volta por cima supra-sumo da força física e da técnica é o Pablo Maia. Pablo Maia está jogando o fino da bola e o Alisson voltou também e ontem jogou quase que a totalidade do jogo. Muito bonito ver Pablo Maia e Alisson dar a volta por cima, né? O Pablo Maia é uma contusão de quase 2 anos, porque ele machuca um ano inteiro, volta e machuca de novo. E o Alisson é um cara que nós vimos quebrar dentro do campo. E aí deu muita dor em todo mundo, né? Ver o Alisson se machucar ali. Agora o Alisson voltou. E foi lindo de ver o Alisson voltando, o cara recuperado ali no São Paulo e tal. Só que o São Paulo, sei lá, hein, cara. O São Paulo comprou um jogador aí chamado Marcos Antônio, que é uma coisa inacreditável. Eu concordo que eu sou um pouco mais empolgado que o normal. Concordo, aceito. Qualquer um que fala, você tá maluco, você tá empolgado demais, calma aí, puxa o freio, pode até ser. Acho que você tem razão de me pedir pra dar uma puxada de freio aqui, dá uma segurada aí, Gilbão. Vou segurar então, tá certo, concordo. Agora, o Marcos Antônio, ele foi o melhor jogador com o Zubeldia, né? E pra ser o melhor jogador com o Zubeldia, não é qualquer um não, hein? Não é qualquer um, o Luciano não queria ver pintado de ouro com o Zubeldia mais, nem o Caleri. Você fala, só que acabou, o Luciano acabou, o Caleri acabou. E aí o Crespo assume, né? Todo mundo melhora. Você fala, bom, peraí, né? Não era o Caleri, não era o Luciano, era um técnico mesmo, que não conseguia extrair nada de ninguém. E aí, o Marcos Antônio, com o técnico antigo, que não conseguia extrair nada de ninguém, ele era um grande jogador, mesmo com o Zubeldia. Quando chega o Crespo, aí é uma coisa que até impressiona. É sério, o Marcos Antônio ele tá impressionando. Porque você olha o Marcos Antônio... E olha que eu sou fã pra caramba do Pablo Maia, não posso ver esse moleque no banco. Hoje, o Bobadilha, que eu adoro o Bobadilha, eu acho que o Bobadilha tem que ser banco do Pablo Maia. O Crespo escolheu o Bobadilha, aplauso meu. O Crespo escolheu o Marcos o Pablo Maia, eu aplaudo mais ainda. Mas o que o Crespo escolher... eu acho que ele está apto e é o Crespo mesmo que manda, porque o Crespo ele está maravilhoso. Que trabalho formidável do técnico Hernan Crespo. Só que o Marcos Antônio não tem cabimento, cara. É assim, ele entra em outra sintonia, sabe? Ele entra em outro jogo. O jogo que ele entra e ele dita o jogo. Ontem, ele entrou, o Alisson saiu. E eu falei mais cedo, eu vou repetir aqui. O Alisson, ele parecia que tinha chegado no São Paulo agora, contratado. Jogou no PAOK lá, na Lazio, no sei lá onde mais, e aí chegou esse Alisson que não conhece o São Paulo, veio de contusão, você viu o Alisson tentando ali, aí entra o Marcos Antônio, esse parecia que tava no São Paulo há 10 anos, o Marcos Antônio, ele tá jogando tanta bola, mas tanta bola, que quando ele entrou ele mudou o ritmo do toque do São Paulo, sabe aquela marchinha de bum, 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 você dita ritmo, ele começou a ditar o ritmo, ele pega a bola, é comum ele tocar pra um cara, abre pra receber, aponta, o cara toca a bola onde ele apontou, ele puxa a bola, joga pra um zagueiro, pega a bola, acelera pra um atacante, pega a bola, lança alto, pega a bola, toca curto, ele tá ditando o ritmo. E isso é visto em jogadores como Paulo Ganso, Everton Ribeiro, né, craques da meia, que não necessariamente tem o porte físico muito... bom, mas são caras que gostam de ditar o ritmo porque tem uma genialidade. Tem algo chamado o instinto cerebral. Isso não é chamado assim, né? Eu falei. O instinto do craque. E o Marcos Antônio, quando ele começa a ditar o ritmo, talvez não tenha a plasticidade do Riquelme, né? Do Veron, do Sidorf, dos caras assim que... Zidane, que pegava... Ronaldinho Gaúcho, que pegava a bola. Era de uma plasticidade. Mas se você parar para analisar o futebol, um meia cerebral... um meia craque que dita o ritmo de jogo e leva o seu time à vitória, é o que o Marcos Antônio tá fazendo. É claro que ele parece muito mais com um volante do que com um meia. Se você olhar pra ele, você fala, isso aqui é volante, segundo volante. Não tem a pegada do meia, para a bola, olha, pensa, é tic-tac, 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 bem rapidinho, parece mais aqueles volantes que vem jogando de trás. E ele é esse volante, mas o jeitão de jogar é de um meia craque.
é de um meia craque. E o São Paulo, ele vai comprar o Marcos Antônio. Já comprou, né? Porque o São Paulo ele pegou a obrigação de compra ao estender o empréstimo. Então, começar o ano que vem, o São Paulo é obrigado a comprar. Não tem jeito, vai comprar e a meta já foi batida e tal, tá beleza. Então é um jogador nosso. O papo é, ele vai ficar no São Paulo no que vem ou ele vai embora pra Europa pra um time gigantesco? Eu não duvido nada. A verdade verdadeira mesmo é que o São Paulo com o Marcos Antônio, ele comprou um craque que pode ser lendário, histórico, monstruoso e volta agora para Libertadores e tem que ser titular. É ele mais um, Crespão. Eu acho que o Pablo Maia, se você acha que é o Alisson, Bobadilha, é tudo com você, eu confio. Marcos Antônio e Pablo Maia, e não se fala mais nisso. E aí, fala comigo aí. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão, tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!